Gente, eu vim aqui para falar algo para você a respeito de Jesus. Algo que mexeu muito comigo. Eu estava estudando as Escrituras Sagradas e eu amo estudar sobre a história de Jesus, sobre a vida de Jesus. E eu estava lendo no livro de Marcos 14:60. E eu entrei naquela passagem que Jesus foi interrogado dentro do Sinédrio. E para quem não sabe, o Sinédrio, ele era um julgamento. Ele era um conjunto de pessoas que faziam parte de uma cúpula, que dentro da igreja, ele tinha o papel de julgar. Então, Jesus ele foi interrogado dentro dessa cúpula e do Sinédrio. E quem fazia parte dessa cúpula eram os líderes religiosos da época, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Então eles tinham essa incumbência de julgar algumas questões que eles achavam relevante na época. E eu entrei nessa passagem e eu vou ler para você entender. 14:60 diz assim: Depois o sumo sacerdote levantou-se diante e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que lhes fizeram sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, filho do Deus vivo? Sou, disse Jesus. Verei o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e perguntou: É preciso de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então, alguns começaram a cuspir em Jesus e vendaram-lhe os olhos e lhe deram murros e alguns profetizavam: Você é mesmo o Filho do Deus vivo? E os guardas vieram e os levaram a capas. E essa palavra mexeu muito comigo essa tarde. Porque Jesus ele ministrava dentro das sinagogas. Essas pessoas que estavam aqui dentro desse julgamento, dentro do Sinédrio, eles conheciam quem era Jesus. E eles procuravam um meio de condenar ele. E quando foram interrogar Jesus nessa ocasião, Jesus afirmou que ele era filho de Deus. E o mais integrante é que esse povo que julgou e condenou Jesus à morte era o povo que era conhecedor das Escrituras Sagradas, da Torá, do Antigo Testamento. Eu quero que você entenda que existem líderes que têm esse entendimento cego de quem é Deus, porque se esse povo que estava ali em nome de Deus, ministrando dentro da sinagoga, não tiveram entendimento que estava de frente com um Deus encarnado, revestido do Cristo, eles não tiveram essa revelação, eles não tiveram esse entendimento. Sabe por quê? Porque eles só conheciam a lei, eles só conheciam a letra, mas eles não tinham envolvimento com Deus. Porque quando você tem envolvimento com Deus, você reconhece Cristo como Filho de Deus. Se esses homens, esses líderes tivessem a sensibilidade de conhecer de fato quem era Deus, eles iam entender através da revelação divina que aquele homem que estava ali dentro
desse julgamento, era de fato o Cristo que dizia ser quem ele era. Eles não teriam cuspido, eles não teriam esbofeteado, eles não teriam zombado. Mas você sabe o que acontece? Quando a pessoa ela é tão impregnada pelo sistema religioso, ela ama mais o seu ofício do que propriamente Deus. Ela consegue julgar aquele que veio para trazer a liberdade. Condenaram e julgaram um homem que veio revestido de homem, mas era o próprio Cristo, o próprio Deus Altíssimo. Condenaram e julgaram aquele que veio para trazer a liberdade. Por isso que quando me elogiam falando que eu sou religiosa, eu não tomo isso como um elogio. Porque os religiosos, eles foram capazes de condenar à morte o Filho de Deus. Jesus, ele não veio para implantar uma religião. Ele não levantou uma placa de nenhuma igreja como sendo verdadeira. Pelo contrário, ele disse: eu sou a verdade e a vida. E o próprio Pai diz que aquele que recebe o Filho na qualidade de filho, como sendo filho de Deus, reconhece o próprio Deus. Que nós possamos ter como modelo Jesus Cristo, para poder entrar dentro desse caminho, dentro dessa verdade, porque só Ele pode dar vida, vida em abundância. Que todas as escamas religiosas que impedem a gente de aproximar de Cristo e de entender o amor de Deus venha cair, se depor no chão, porque aqueles homens não entenderam que estavam diante dele um Deus encarnado na forma de um Cristo, e os bofetearam e esmurraram. Jesus disse que ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram, por causa da religiosidade, por causa da inveja, por causa da ganância, por causa do poder. Que nós possamos mergulhar em Cristo Jesus e glorificar a Jesus pelo sacrifício da cruz do Calvário, porque através desse sacrifício ele trouxe liberdade para todo mundo. E nós não temos mais que ir diante de ninguém para se aproximar de Deus. Apenas reconhecer que Jesus é Filho de Deus. E nós podemos ter o livre acesso ao Pai. Amém? Fica com essa palavra. Um beijo no coração. Compartilha ela para abençoar outras vidas.